Cristo ressuscitou. E a morte de Cristo foi a causa da nossa remissão das culpas. A ressurreição é a causa de nossa vitória. Como diz São Paulo aos Romanos, ele diz: foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E, portanto, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim vivamos uma vida nova. Cristo ressuscitou dos mortos, não morre mais, nem a morte terá sobre ele mais domínio. Irmãos, isso é muito importante. Saber que Cristo venceu, Ele é o vencedor. E que nós também, se estamos com Ele, vencemos. Vou deixar essa reflexão para o final da aula. Vamos agora entrar em alguns relatos da Páscoa. Acontece que, então, Jesus Cristo na Sexta-feira Santa vai ser morto, descido da cruz, vai ser sepultado, vai descer a mansão dos mortos, né? Últimas aulas, está assistindo? Espero que sim, não pode mentir. E na madrugada de domingo, as mulheres que estavam com ele na cruz vão visitar ele. Chegam e se surpreendem, porque ele não estava mais no túmulo. E aqui, um detalhe, eles tinham colocado guardas no túmulo para garantir que ninguém fosse lá roubar ele, porque Jesus era, para a época, famoso. Então, os soldados romanos já falaram assim: é bom a gente colocar por garantia, para que ninguém roube, para que não se duvide que ele saiu do sepulcro. Vamos colocar guardas no sepulcro. E colocaram. E foi bom ter colocado, porque isso prova que os discípulos não roubaram o corpo. Não era possível. Porque se assim fizesse, os guardas iriam falar. Eles iriam saber que Jesus foi roubado. Mas não, os guardas falam que apareceu um clarão e um anjo, um estrondo na terra, e um anjo rolou a pedra. Então Cristo ressuscitou. Isso foi de tal modo que os guardas desmaiaram. Então, Maria Madalena, então, vai ver que Cristo não estava lá. As mulheres vão ver que Cristo não estava lá. Maria Madalena vai falar com Jesus, naquela hora que ela acha que ele é um jardineiro. E ele diz Maria, e ela reconhece pela voz. Na mesma tarde, então ele fala, não me toqueis, falai aos discípulos, a Maria Madalena, que é a evangelizadora dos apóstolos. É a apóstola dos apóstolos, digamos assim. Um pouco estranho, sim, mas entendam que para a época o testemunho de uma mulher não valia inteiramente, valia por meio. Então, uma mulher falando uma coisa não tinha o mesmo peso que se fosse um homem falando. Então, para a época, quando Jesus faz isso, ele já coloca mais em dúvida ainda. Tanto que Maria Madalena vai falar para os discípulos e os discípulos não acreditam. Pedro, então, vai ficar demorando para ir, porque eu acho que ele... ao mesmo tempo, ele acreditava, vamos fazer essa meditação, ele acreditava que aquilo aconteceu, mas ele tinha medo. Medo de se encontrar com o Cristo que ele tinha traído 3 vezes. Talvez ele também tenha duvidado da ressurreição. E ele demora um pouco para chegar. João não, João vai correndo, o discípulo amado. E os dois se encontram, então. Aí um pouco mais para tarde, Jesus vai aparecer aos apóstolos reunidos. Certo? Menos a Tomé, São Tomé. É o famoso que acontece com São Tomé, Então ele vai se reunir, ele vai falar com os discípulos no cenáculo, e ali ele sopra sobre eles e institui o sacramento da confissão, onde diz: aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem não perdoados não serão perdoados. Institui o sacramento da confissão. Como eu disse, Tomé não estava naquela hora. 8 dias depois, Tomé vai estar junto com os discípulos e ele não está acreditando. Os discípulos vão falar: Tomé, olha o que aconteceu, Jesus realmente ressuscitou. E eles não acreditam que ele não acredita que Jesus ressuscitou. Mas também, coitado, Ele não tinha visto. Coitado, ele, fazer o quê?
se coloque no lugar dele, né? É difícil. Mas então Jesus vai aparecer. Vai aparecer. E Jesus ainda fala, toca aqui. Toca na minha chaga. Então, vai ter aquela bela profissão de fé. A mais bonita do Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. São Tomé vê que é verdade. Jesus é Deus. Porque ele ressuscitou. Ele é Deus. A ressurreição, meus amigos, vão confirmar essa certeza que Jesus é verdadeiramente Deus. Sem deixar de ser homem. E é homem. Sem deixar de ser Deus. Entende? E aqui, essa oração tão bela, a gente pode fazer todas as vezes na Santa Missa, quando, por exemplo, o padre levanta a hóstia santa, imaculada, consagrada, o verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Digam então, com São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Lindo. É muito bonito. Então, a ressurreição, é claro, Jesus vai aparecer mais outras vezes para os apóstolos, mas aqui eu vou me deter nessas aparições, para não me estender muito, mas tem a aparição, por exemplo, quando Jesus vai comer peixe com os apóstolos, né? Que eles vão estar pescando e eles não vão estar conseguindo pescar nada. E Jesus fala, joga a rede do outro lado. Eles jogam. Aí João já, é o mestre. É o Rabi. É Jesus. Depois eles vão comer, eles não entendem muito bem porque um corpo glorioso precisa comer. Mas tudo bem. E eu vou me deter nesses acontecimentos. As santas mulheres, Maria Madalena, João Pedro, os apóstolos no cenáculo e São Tomé. Mas a Páscoa, se vocês se lembram, nós já estudamos o Antigo Testamento. Também havia uma Páscoa no Antigo Testamento. Aliás, Jesus foi crucificado perto da Páscoa. Lembram? Porque estava perto da Páscoa, Pilatos vai perguntar, querem que soltem Barrabás ou Jesus? Se lembram? Não? Não se lembram? Clica do lado para a aula. Assista a aula da paixão. Então, ele estava perto da Páscoa, mas... Páscoa não é coelhinho, ovo, ressurreição de Jesus? Deixa eu te explicar. Na época, se você não se lembra dessa aula, que é muito bom você lembrar, os judeus já celebravam a Páscoa. Porque, vamos lá, vocês se recordam que há muito tempo atrás, os judeus, eles foram pro Egito e foram lá escravizados pelo faraó. E lá eles eram torturados, maltratados, não tinham uma boa alimentação. Então Deus envia Moisés. Moisés, lembram? Moisés, da aula de Moisés, envia Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E o faraó não aceita. O faraó não vai aceitar porque ele é cabeça dura, lembra? Cabeça dura. Ele não vai aceitar. Então, Deus vai mandar 10 pragas. Eu não vou falar todas para não me estender. A última praga era que um anjo exterminador passaria sobre o Egito e iria matar todos os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos que fossem os filhos mais velhos, os filhos únicos mais velhos, todos os primogênitos. Mas aqueles que passassem o sangue do cordeiro nas portas, o anjo não passaria ali. Ele não passaria ali.